Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Qualidade e Testes de Software. Hoje é uma terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. São 10 horas e 15 minutos. Nós vamos começar a nossa última aula da unidade 2, momento no qual a gente vai finalizar a parte de testes de software. Na aula passada, a gente começou o arquivo do capítulo 4 do Swebok. Esse arquivo que eu estou mostrando aqui para vocês, está aí no e-mail de vocês. Ele trata de testes de software. E é a tradução que eu fiz do capítulo 4 do Swebok. Eu também mandei para vocês por e-mail do Swebok, que é o Software Engineering Body of Knowledge. É o manual oficial da engenharia de software, e o capítulo 4 ele trata dos testes de software. Então eu fiz uma tradução dele, que o original é em inglês, não tem uma tradução oficial para o Brasil. Eu fiz uma tradução sem ser daquela Ctrl+C, Ctrl+V. Eu fui lendo e fui digitando, então é uma tradução bem fiel do material. Eu, inclusive, adicionei algumas coisas, por exemplo, esse gráfico da metodologia RUP não tem no oficial. Eu achei interessante colocar aqui, porque ele fala bem da disciplina de testes, e aí a gente tratou disso daqui na aula passada. A gente falou da manutenção corretiva, a evolutiva, a perfectiva e a preventiva. A gente deu exemplos de cada uma delas. Depois a gente falou sobre o mapa de como que é distribuída a área de testes dentro da metodologia. E aí a gente reviu o conceito de falta versus falhas, qual é a diferença entre eles. Isso aqui a gente tratou na primeira unidade. A gente viu o que é um defeito, qual a característica dele, e aí a gente reviu a diferença de erro computacional, erro humano, defeito, falta e falha. Isso aqui está no vídeo que está aí publicado no YouTube. Já mandei o link para vocês. Quem quiser rever. A gente falou sobre a densidade de defeitos, densidade de falhas e intensidade de falhas. Nesse momento, a gente até resolveu algumas questões nesse momento que a gente falou desse assunto. Não sei se vocês lembram. Depois a gente falou sobre as características do teste, o teste do oráculo, as limitações teóricas da prática de teste. Eu dei um detalhe e um exemplo do problema dos caminhos inviáveis. Esse código-fonte aqui, ele não existe no oficial do Swebok. Eu coloquei aqui para ajudar a exemplificar o teste dos caminhos inviáveis. Nós vimos isso na passada, vimos o que é testabilidade, as características da testabilidade. Aí a gente viu os níveis de testes. Aí a gente começou a estudar os testes propriamente dito. Eu falei para vocês dos testes de unidade, que é feito pelo desenvolvedor ainda no momento do desenvolvimento da aplicação. É o único teste que é feito por quem desenvolveu, né? Daqui em diante, os testes são realizados por outras pessoas, diferente dos desenvolvedores, porque a literatura sugere que não é bem-vindo que desenvolveu a aplicação, o módulo, a função, faça o teste, a não ser que seja o teste unitário, que é de realização da própria pessoa que desenvolveu. Os testes unitários eles podem ser da caixa branca e teste da caixa preta. Nesse momento, eu até mostrei para vocês, expliquei por que chama teste da caixa branca e por que chama teste da caixa preta. Está lá na aula gravada, dá uma conferida. Aí a gente falou dos testes de integração, que objetivam validar aquela funcionalidade com outras funcionalidades que ela interage. Depois a gente falou dos testes de sistema, que visa testar a sua funcionalidade com todos os casos de uso do sistema. E aí a gente viu os testes de aceitação e qualificação, que é o teste feito junto com o usuário, para ele dar o aceite da aplicação. O teste de instalação e a necessidade dele, que objetiva ver o funcionamento do programa no ambiente do usuário. E aí a gente terminou a aula aqui, teste alfa e teste beta. Teste alfa e teste beta, por exemplo, são testes que a gente faz com um conjunto reduzido de usuários
antes de mandar para a aplicação para o usuário final, por exemplo. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação dessa. Essa matéria aqui, ó, ela saiu no dia, é bem recente agora, foi no dia 9 desse mês, sobre a atualização do Windows 10 para corrigir uma falha da bateria de notebook HP. Essa reportagem, ela apresenta um exemplo desses casos de teste. Estou até colocando aqui o link no chat, caso alguém queira ler depois. Ela fala de uma falha que foi encontrada no Windows 10 que fazia com que os notebooks da HP gastassem o dobro da bateria. E aí eles pegaram essa falha por meio desse tipo de testes e corrigiram o bug. Então, esse é um exemplo da utilização de testes para a gente poder identificar falhas no software. Um outro exemplo bem interessante foi o problema que ocorreu com a Boeing no ano passado, quando dois jatos comerciais Boeing, do modelo 737 MAX, caíram, matando um total de 360 pessoas. Quando o segundo jato caiu, uma diferença de apenas 2 meses entre as quedas, a Boeing suspendeu todos os voos do 737 MAX e eles refizeram os testes 2 anos para poder identificar a falha do software que estava fazendo com que a aeronave caísse. Então, são testes. Eu vou botar o link aqui também para quem tiver curiosidade de ler essa reportagem depois. Está aqui no chat de vocês esse link. E aí são exemplos de casos em que a gente utiliza os testes para poder resolver problemas de aplicação. Nesse caso aqui, é um exemplo justamente dos testes alfa e testes betas, que a gente estava justamente falando aqui, a gente falou na aula passada. O teste alfa é aquele feito por um grupo bem reduzido de usuários. Aí depois eu vou para o teste beta, que é um grupo maior de usuários. Aí só se ele passar no teste alfa e no teste beta, que eu boto para todo mundo da aplicação. E aí eu estou trazendo essa reportagem que é bem interessante. A Valve, que é uma empresa de software para games, ela fez o teste beta. Agora ela está entrando no teste beta de alguns aplicativos. Ó. Então existe o teste alfa, que é aquele que eu pego um grupo bem reduzido de usuários, um grupo reduzido mesmo. Eu posso pegar, por exemplo, imagine que quando eu fiz o meu aplicativo para fazer a prova, os provas que vocês já usaram, antes eu fiz um teste alfa, eu fiz somente com 8 alunos. Depois que eu corrigi os erros encontrados no teste alfa, ajustei, aí eu fiz um teste beta com uma turma inteira, somente uma turma. Eu não apliquei para todos os alunos da faculdade. Aí, esse foi o teste beta. Então, o teste alfa eu fiz primeiro com 8 alunos, corrigi as falhas, depois eu fiz um teste beta com uma turma inteira. Depois do teste beta, aí sim, que eu fiz os ajustes, aí ele foi para toda a faculdade. Esse link aqui, ele apresenta uma reportagem sobre um exemplo de teste beta. Eu vou botar aqui no chat para quem quiser ler depois essa reportagem. Ela fala especificamente sobre testes alfa e teste beta. Está aqui, quem quiser ler depois, vale muito a pena como aprendizado. Tá? E aí, a gente fechou a nossa aula da semana passada sobre os testes alfa e teste beta. Para a aula de hoje, a gente tem que falar dessas 3 páginas aqui. Ó, teste de confiabilidade, teste de regressão, teste de desempenho, teste de segurança, teste de estresse, teste back-to-back, teste de recuperação, teste de interface, teste de configuração, teste de usabilidade e os testes exploratórios e ad hoc. E a gente vai fechar até aqui. Ó. Então, temos aqui metade de uma página inteira e a outra metade. Então, temos quase 3 páginas aqui para a gente fechar o nosso conteúdo.
e aí a gente realiza um exercício para ver como é que vocês estão, e assim a gente vê a necessidade de fazer uma aula extra na sexta-feira. Então vamos lá, continuando o nosso assunto, vou pedir para que vocês abram um arquivo na página 12. Página 12, item 2.4, quando a gente fala do teste de confiabilidade. O teste de confiabilidade, ele tem a característica de verificar se a aplicação que a gente fez os ajustes, ela é confiável no que diz respeito à autenticação dos usuários, a quantidade de usuários autenticados, de repente, eventuais falhas de acordo com a questão dos requisitos. Então, por exemplo, eu tenho lá um requisito que é o seguinte: o sistema tem que criptografar a senha do usuário na hora de gravar no banco de dados. Vamos supor que eu tenha esse requisito lá. Então, o teste de confiabilidade, ele visa verificar se o sistema ele é confiável nesse requisito. Se ele realmente chega lá no banco de dados e criptografa as senhas dos usuários conforme a gente falou. Então, ele objetiva verificar justamente se a gente está atendendo esse requisito de usabilidade, de confiança, que é a questão da criptografia das senhas. Então, o teste de confiabilidade, ele objetiva verificar o seguinte: o requisito que diz para o sistema suportar pelo menos 1000 transações por segundo, ele é confiável nesse sentido? Ele está conseguindo atender esse requisito? Então, esse é o teste de confiabilidade. O teste de regressão, ele é bem interessante, gente. Ó, teste de regressão. Como o próprio nome diz, ele objetiva validar se a mudança que eu fiz não vai impactar em versões anteriores do meu software. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático e bem atual de vocês. Vocês atualizaram aí a versão 2.1 do Sysprovas, que eu pedi para vocês atualizarem, porque a gente vai fazer uma avaliação utilizando esse software na semana que vem. E a versão atual é a 2.1. Então, eu pedi para vocês atualizarem aí já para não ter problema para a semana que vem. O que é o teste de regressão? O teste de regressão, eu tenho que fazer o quê? Por exemplo, uma das coisas que eu mexi nessa versão nova foi um pedido de vocês lá sobre maximizar a tela na hora de responder as questões. Eu tenho que verificar se essa mudança não impactou no projeto das versões anteriores. Então, eu vou pegar essa funcionalidade que eu desenvolvi, pego essa funcionalidade, coloco numa versão anterior, por exemplo, era a versão 2.0, e rodo o programa para ver se a mudança na versão nova não deu problema na versão anterior. Isso é muito utilizado, por exemplo, pela Microsoft. Quando a Microsoft atualiza o Office dela, por exemplo, que aparece aquela caixinha para você fazer a atualização do seu Office ou do seu Windows, ela tem que garantir que aquelas mudanças que ela fez nessa nova versão não vão prejudicar os usuários que usam versões anteriores do software. Porque eu não posso obrigar o usuário a atualizar a versão de todos os softwares. Por exemplo, imagine que eu tenha algum aluno que utilize ainda o Windows XP e a versão nova do Sysprovas, vamos supor que ela não funcione no Windows XP. Eu tenho que garantir que ela funcione em versões antigas. Então, da mesma forma, eu tenho que possibilitar que eu tenho que gerar, por exemplo, um arquivo de prova que seja compatível com versões antigas, porque pode ser que tenha algum usuário de vocês, algum cliente, que não pode atualizar o aplicativo simplesmente porque o sistema operacional dele não permite, ou porque as prerrogativas de privilégio que ele tem na rede não permite que ele atualize. Então, o teste de regressão,
ele objetiva validar se a mudança que você fez nessa versão agora não vai impactar nas versões anteriores do seu software. O teste de desempenho, ele é bem interessante. O teste de desempenho, também conhecido como teste de performance, ele objetiva verificar se o programa ele atende às regras de desempenho, como tempo de resposta, tempo de impressão, tempo de geração de um relatório. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um requisito lá que fale assim, ó, o sistema não pode levar mais do que 2 segundos para gerar esse relatório. O teste de desempenho, o objetivo é verificar se o sistema realmente atende essas regras, se realmente atende esses requisitos. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, imagine que eu tenho uma situação como essa daqui, ó. Imaginem vocês que eu tenho uma fábrica, uma fábrica que precise que faça o envasamento de garrafas, por exemplo, de cerveja. Um exemplo hipotético, tá? Então, eu tenho uma fábrica lá que faz o envasamento de garrafas de cerveja. Ó, esse vídeo que eu estou passando aí para vocês, e vocês estão assistindo agora, ele é uma linha de produção de uma cervejaria. Aqui ele está dando uma câmera lenta, porque ele é bem veloz. Ó. Esse processo, no momento, está lavando as garrafas. Aqui é um slow motion para a gente conseguir enxergar, porque slow motion, tá vendo? Porque a velocidade é muito rápida. Para vocês terem uma ideia, essa fábrica ela produz e envasa 1 milhão de garrafas a cada 12 minutos. Esse software que vocês estão vendo aí agora, por exemplo, é um algoritmo que verifica se o rótulo está corretamente posicionado na garrafa. Ó. Aí ele deu uma câmera lenta, justamente para a gente poder visualizar. O software tira uma foto do rótulo e um algoritmo computacional vê se ele foi impresso corretamente na garrafa. E aí, se porventura ele tiver desalinhado, a máquina cospe fora aquela garrafa, ó, porque ela foi desqualificada no teste de alinhamento do rótulo. E aí, essa garrafa ela é descartada, aí eles colocaram em câmera lenta para a gente ter uma ideia, porque é muito rápido, se ele não for muito rápido, ele não consegue atender o requisito do usuário, que é envasar e produzir 1 milhão de garrafas a cada 12 minutos. Então, essa velocidade aqui ó, é identificada, por exemplo, num teste de desempenho. Um teste de desempenho, por exemplo, está em câmera lenta, justamente para a gente conseguir ver, ó, mas esse daqui, a velocidade é exorbitante. Se ele não mantiver essa velocidade, ele não consegue atender o requisito de desempenho. Então, o teste de desempenho, o objetivo é verificar se os tempos de resposta do sistema são adequados aos requisitos solicitados pelo usuário. No teste de segurança, ele é bem interessante também. Ele objetiva validar se o controle de acesso ao software ele segue os padrões mínimos de autenticação e de segurança, autenticação do usuário por meio de login, senha, biometria, e se a integridade e disponibilidade desses dados são garantidas pelo sistema. Então, o teste de segurança, ele objetiva identificar a violabilidade dos dados, a integridade dos dados, o não repúdio. Então, o teste de segurança, ele objetiva validar se o sistema ele é seguro, não só no que diz respeito à autenticação do usuário, como também a persistência dos dados e também a característica de entrega desses dados para o usuário. Então, esse é o teste de segurança. Bastante interessante, bastante
relevante, principalmente nos últimos momentos em que a gente tem sofrido ataques de ransomware a tudo quanto é jeito. Falando sobre ataques de ransomware, no dia 30 de novembro agora, daqui a 3 semanas, eu estarei dando uma palestra a respeito desse assunto. 30 de novembro é uma segunda-feira, às 18 horas, é um feriado aqui na capital federal. Se alguém quiser participar dessa palestra, que eu vou estar dando sobre segurança da informação, falando sobre os ataques no Tribunal de Justiça, basta me mandar um e-mail que eu mando o link para vocês poderem participar dessa palestra, quem tiver interesse, claro. O teste JAS, ele é bem interessante. O teste de estresse, ele objetiva verificar qual o comportamento do software quando submetida a uma carga máxima, tanto de acesso quanto de operações. E é muito legal esse teste porque a gente utiliza ferramentas para simular os usuários autenticando no sistema. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um requisito lá que fala assim, ó, o sistema tem que permitir até 5.000 usuários ao mesmo tempo conectados no sistema. Imagine que eu tenho esse requisito. Aí o que eu faço? Eu faço um teste de estresse, eu coloco o dobro disso. Eu faço um programa que sobe 10.000 usuários conectando na aplicação. E aí cada usuário fazendo requisição para ver se o sistema está suportando. A gente costuma fazer a carga de estresse com o dobro da solicitação do requisito. Então, se o requisito ele pede lá, o sistema tem que permitir acesso simultâneo, sem perda de performance, para até 1 milhão de usuários ao mesmo tempo. Aí o que a gente faz? A gente faz o teste de estresse e coloca o dobro. Coloca 2 milhões de usuários e roda a aplicação, ela instancia 2 milhões de usuários e dessa forma a gente faz o teste para verificar se a aplicação está suportando. Eu uso muito isso, a gente usa muito isso em sistemas de modelo de simulação. Por exemplo, esse vídeo que eu estou mostrando aqui para vocês é como que era feito um teste de evacuação. Ó. Isso aí é um ginásio e aí são colocados os tapumes ali, ó, para que sejam simuladas as paredes do estabelecimento. As pessoas usam um capacete branco para facilitar a leitura da câmera lá em cima e a gente faz estudos de gargalo, teste de gargalo. Por exemplo, se eu precisar evacuar o prédio, a gente já consegue ver claramente pontos de gargalo ali, ó. Então, sinal que a gente tem um problema. E aí, o problema daquilo dali é que eu preciso de pessoas para fazerem isso. Os modelos computacionais de teste de estresse e desempenho, eles simulam pessoas reais, ó. E aí eu consigo fazer o desenho do layout, que eu preciso fazer o teste de evacuação, e rodo lá, eu simulo 10.000 pessoas evacuando o prédio. E aí, como cada objeto desse é instanciado na memória e tem um comportamento particular e independente, ó, existem as regras. 2 pessoas, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar do espaço. O algoritmo tem essas instruções. E cada objeto responde como se fosse uma pessoa autônoma. E aí a gente consegue fazer a simulação dos pontos de gargalo. Esse aí foi um projeto que eu desenvolvi para o pessoal do aeroporto aqui de Brasília, para fazer teste de merchandising. Isso daí que a gente colocou, a gente faz o desenho no modelo computacional das paredes do saguão lá de embarque, e aí eu mando processar 10.000 pessoas, ó, que é o horário pico, tem em torno de 5.000 pessoas, que é por volta das 11 da manhã e por volta das 4 da tarde. Aí o que a gente faz? Eu disparo no sistema a simulação do dobro disso, do dobro de pessoas, e aí cada pessoa dessa é um objeto instanciado no software e cada uma responde de forma independente. Elas fazem a movimentação que uma pessoa normal faria, e aí a gente consegue fazer uma simulação sem ter pessoas reais de como seria o desenvolvimento da logística de passeio dentro do saguão do aeroporto.
Nesse caso aí, eu utilizei esse modelo matemático computacional para fazer duas coisas. Uma, para verificar a distância dos pontos e onde se posicionaria a área de brigadistas e a área de banheiros, mas a gente acabou usando esse software também para fazer um outro modelo bem interessante. A próxima imagem que vocês vão ver agora é eu simulando as pessoas percorrendo, que é essa imagem aí, e a visão que elas têm quando elas entram dentro do ambiente. Então, cada quadradinho desse é um parâmetro, ó, e esse ponto avermelhado que vocês estão vendo é o campo de visão quando as pessoas vão entrando. E foi interessante porque a gente utilizou isso daí para identificar os pontos de merchandising. Ó. Então, quando as pessoas vão entrando no saguão, esse campo de visão que elas vão tendo. Então, a gente identificou aí quais são os pontos mais caros para colocar merchandising. Quando você entra no supermercado, por exemplo, a disposição dos produtos nas gôndolas não segue um padrão aleatório. E tudo aquilo dali é estatística e matemática computacional. A gente coloca os produtos que mais vendem, ou os produtos patrocinados, nas posições de prateleiras mais acessíveis. Não só as prateleiras mais acessíveis, mas a parte da prateleira mais acessível visualmente. Então, por exemplo, produtos infantis, a gente coloca nas prateleiras mais embaixo, porque tem um privilégio visual maior do público infantil. Produtos adultos, a gente coloca as faixas mais caras, são as faixas do meio das prateleiras. Isso tudo são algoritmos que a gente faz para poder identificar isso. Esse algoritmo aqui, por exemplo, eu posso fazer o teste de estresse dele e, por exemplo, simular 1 milhão de pessoas tendo que evacuar um evento, por exemplo. Isso aqui foi um projeto que eu fiz para o pavilhão de exposições ali do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, para uma feira de informática, para a gente saber qual o fluxo que a gente colocou, qual pessoa, onde vão ficar os banheiros, onde vão ficar os brigadistas. E isso a gente pode utilizar para fazer, por exemplo, os testes de estresse. É dessa forma que a gente faz, por exemplo, o ataque de força bruta. Eu vou falar disso na minha palestra do dia 30 de novembro, Segurança de Informação, sobre os ataques que ocorreram no sistema do Ministério da Saúde e do Tribunal de Justiça. Um ataque de força bruta a gente faz com ferramentas de teste de estresse. Eu simulo milhares de usuários entrando na aplicação e aí eu testo todas as senhas possíveis a partir de um diretório de senhas. E aí, dessa forma, em alguns minutos, a gente consegue identificar a senha do usuário. Isso é chamado ataque de força bruta. Por isso que vocês não devem manter senhas fracas. O que são senhas fracas? São senhas que não têm uma boa distribuição de tipos de caracteres. Essas senhas a gente quebra em 2, 3 segundos. Uma senha mais forte, a gente pode levar semanas ou até meses para quebrar. E aí, como a política de alteração de senha todo mês, acaba se dificultando a vida de um invasor. Eu vou estar fazendo uma palestra sobre esse assunto no dia 30 de novembro, daqui a 3 semanas, é uma segunda-feira, às 18 horas. É um feriado, então vocês não vão ter aula nesse dia. Se alguém quiser participar, basta me mandar um e-mail que eu envio o link. O teste back-to-back, ele é interessante. Ele é parecido com o teste de regressão. O teste de regressão é um teste onde eu pego os componentes do sistema para verificar se as modificações causaram efeitos em versões antigas, mas aí é focado a nível de componente. O teste back-to-back é feito a nível de aplicação. Ó. Eu vou pegar aquela funcionalidade que eu desenvolvi e vou testar com uma versão anterior. Então, o teste, que é uma variante dos testes de regressão, os programas são executados com as mesmas entradas, mas comparando os resultados e as suas discrepâncias. Então, eu pego, imagina, eu vou fazer uma nova versão do aplicativo Sysprovas. Então, o que eu faço?
Eu pego a versão atual e guardo ela. Imagine que a versão atual seja 2.0. Aí eu implementei a versão 2.1. Aí o que, que eu faço? Aí a versão 2.1, vamos supor que ela corrigia um bug lá na hora de ler um arquivo de prova. Por exemplo, vamos supor uma situação hipotética. Aí o que, que eu faço? Depois que eu corrijo a versão 2.1, gerei a versão 2.1, eu pego o mesmo arquivo de provas que dava erro na versão 2.0, submeto à versão 2.0 para ver ocorrendo o erro, aí eu pego o mesmo arquivo e agora eu submeto à versão 2.1 para ver que o erro foi corrigido. Então, back-to-back é isso. Eu pego uma situação que dava erro numa versão anterior, separo ela e aplico essa situação nas duas versões, na versão anterior sem o ajuste e aplico na versão nova com o ajuste, para ver se realmente o problema foi corrigido. Esse é chamado teste back-to-back. Tudo bem? O teste de recuperação é bem interessante. Ele objetiva identificar quanto tempo e a qualidade dos dados que são resgatados depois de uma situação de desastre. Então, o teste de recuperação é assim, ó. Imagine que eu separo uma cópia lá do sistema, rodo ela em um ambiente controlado, que não é o ambiente de produção. Aí eu vou e causo uma catástrofe nessa cópia. Ou eu desligo a energia elétrica de uma forma abrupta para ele corromper os dados, ou eu causo um ataque, eu faço alguma coisa drástica nesse ambiente de controle. Aí eu danifico os dados nesse ambiente de controle. O teste de recuperação, o objetivo é verificar em quanto tempo esse sistema vai estar disponível de novo para o usuário após um desastre. Então, o ideal é seguir a SLA, Service Level Agreement, que é o acordo de nível de serviço. Então, se o acordo de nível de serviço registrar lá que o seu sistema tenha que ter disponibilidade de X horas por dia e X dias por semana, e o sistema tem que estar na ativa após um desastre em, por exemplo, meia hora, você tem que seguir esse acordo de nível de serviço. E seguindo esse acordo de nível de serviço, o teste de recuperação é o teste que valida se realmente você está atendendo esse requisito ou não. Então, por exemplo, se o seu teste lá ele diz o seguinte: depois de uma catástrofe, o sistema tem que estar no ar com os dados de volta para o usuário em até uma hora. Então, o que, que ele faz? Uma hora, a gente causa esse desastre e aí ele precisa, em uma hora, estar ativo com esses dados de novo. Se passar de uma hora, sinal que ele falhou no teste de recuperação. Tudo bem? Continuando, o teste de interface é bem interessante. O teste de interface objetiva verificar se a sua funcionalidade está operando corretamente com outros sistemas que ele precisa interagir. Então, por exemplo, aí chega um momento que ele pede para você informar o CEP da sua região. Para você informar o CEP. Quando você informa o CEP, ele vai lá e preenche o logradouro. Ora, isso daí é uma interface que o seu sistema está fazendo lá com o web service dos Correios, que é o via CEP. Ó. Se você colocar aí, por exemplo, viacep.com.br e colocar aqui, ó, você coloca viacep.com.br/WS e coloca o número do seu CEP, por exemplo. O CEP é 72725-412. Ó. É isso daqui que aquela aplicação lá faz quando você vai fazer uma pesquisa, quando você digita o CEP e preenche o logradouro. Ó. Então, o CEP que o Juan passou para a gente é da quadra 4, conjunto L,
veredas em Braslândia. E aí, aqui a gente tem as informações de um web service que eu estou chamando lá nos Correios. Ó. Basta você colocar esse caminho aqui, ó, e coloca o CEP, e aí você diz se você quer em formato JSON, formato XML, formato TXT. Essa chamada que as aplicações fazem quando você digita um CEP e ela preenche para você o logradouro. Ó. Isso aqui é mantido pelo site dos Correios. CEP significa Código de Endereço Postal, e essa chamada aqui é feita via um web service. Esse web service é público e é gratuito. Você pode usar na sua aplicação, no seu sistema, sem nenhum problema. O teste de interface, ele objetiva justamente testar esse tipo de coisa, esse tipo de API, essas chamadas de web service, para ver se elas estão funcionando. Então, se eu fizer uma mudança no meu software e ele faz uma chamada de um sistema de fora por meio de uma API, de um web service, como, por exemplo, essa dos Correios aqui, ó. Então, o teste de interface objetiva garantir se a mudança que eu fiz no meu software não impactou nessas chamadas de APIs ou de web services. Tudo bem? O teste de configuração ele é bem interessante. Ele objetiva verificar se o nosso software está conseguindo atender e funcionar perfeitamente no ambiente de configuração específica do usuário, do nosso cliente. Então, imagine que o nosso cliente ele utilize plataforma de software livre. O sistema operacional dele tem que ser o Linux e o pacote de Office dele tem que ser o LibreOffice, porque ele tem uma exigência lá de utilizar software livre. Ora, o teste de configuração objetiva validar se a nossa aplicação, se a mudança que nós fizemos no nosso software, ele funciona nas configurações do cliente. Então, ele vai passar se realmente ele funcionar lá conforme as regras de configuração do cliente do usuário. Esse é o teste de configuração. Se falhar, tem que voltar para a fábrica de software e os ajustes precisam ser feitos. Senão, a gente tem um problema aqui. E, para finalizar, o teste de usabilidade. O teste de usabilidade objetiva identificar se estão sendo atendidos os requisitos HCH. O que é isso? É a interação entre o usuário e o computador. O teste de usabilidade valida coisas do tipo assim, o tempo que o usuário leva para fazer um cadastro, a quantidade de campos que ele tem que digitar, a quantidade de vezes que ele tem que pegar no mouse, a quantidade de botões que ele precisa clicar na aplicação para fazer uma determinada tarefa. Então, quanto melhor for a usabilidade, a interação humano-máquina, melhor é. E aí o teste de usabilidade, o objetivo é justamente identificar se as características de interface, de usabilidade do sistema estão atendendo aos padrões de UX determinado pelo cliente. O X, para quem ainda não conhece, é o acrônimo para User Experience, é a experiência do usuário. Então, o software tem que ser desenhado, tem que ser planejado conforme a experiência do usuário. E o teste de usabilidade objetiva é identificar isso. E aí, amigos, tranquilo? Assim a gente fecha todos os 15 tipos de testes que existem na área de testes. Tá? Esses são os testes mais comuns, os tipos de testes que existem. Como o nosso curso é apenas de 40 horas, a gente vai ficar somente na teoria. No pessoal de bacharel, que essa disciplina é de 80 horas, essas 40 horas a gente faz teoria e as outras 40 a gente desce para o laboratório para realizar os testes mesmo. Mas como aqui é tecnólogo somente 40 horas, a gente vai ficar somente na teoria. E aí eu preciso que vocês entendam todos esses testes, o objetivo deles, como eles funcionam, o propósito de cada um, a importância e como que eles são aplicados. Ficou alguma dúvida a respeito do assunto?
modelo do plano de teste, ou o documento de plano de testes. Ó. O documento de plano de testes, ele tem qual é o nome do sistema que está sendo, que vai estado, e aí ele traz aqui uma introdução sobre esse sistema, os objetivos dele, o escopo dele, e aí ele traz um mapa bem interessante, que chama-se Matriz de Requisitos de Testes. Ó. Aqui eu tenho os casos de uso de vendas, casos de uso de manter produto, caso de uso de manter clientes, caso de uso de manter estoque, caso de uso de gerar relatório de contas a pagar e a receber, caso de uso de autenticar o usuário. Eu tenho todos os casos de uso. E aqui eu vou colocando um xizinho em qual teste que eu vou fazer para cada caso de uso. Por exemplo, teste de integridade de dados, teste funcional, teste de usabilidade, teste de estresse, teste de performance, teste de segurança, teste de regressão, teste de integração. E aí eu marco com um X quais os casos de uso que vão precisar receber quais os testes. Esse é um documento chamado plano de testes, tá? Se alguém quiser esse modelo, basta me mandar um e-mail que eu envio para vocês. Aqui na página, vou pedir para vocês descerem aqui na página 21, ó. Localizem esse item aqui da página 21. O que é o TDD? Test Driven Development. A tradução literal é o desenvolvimento orientado a testes. O que significa isso? O desenvolvimento orientado a testes é assim, ó, o programador, enquanto ele está fazendo o código, ao mesmo tempo ele já vai escrevendo as classes de testes. Porque os testes são todos automatizados, né? São funções que eu chamo passando parâmetros para a minha funcionalidade para ver se ela está funcionando. Então, existe uma metodologia bem interessante chamada TDD, que ela está lá no livro de engenharia de software, que eu achei interessante trazer para cá, é o desenvolvimento orientado a testes. Então, o que ele diz? Conforme o programador vai fazendo o código, ele já vai escrevendo a classe de testes. Então, por exemplo, imaginem vocês que eu estou fazendo uma funcionalidade lá chamada Valida CPF no meu programa. Ora, enquanto eu estou escrevendo a funcionalidade, sabe o que eu vou fazer? Eu já vou fazer um programinha para testar a validação do CPF. Ao mesmo tempo, assim que eu finalizar o desenvolvimento da minha classe, que valida CPF, o que eu faço? Eu já rodo o programinha que passa um CPF válido, e aí ele espera um resultado verdadeiro, aí ele passa um CPF inválido, e aí ele espera um resultado falso, e aí ele passa um CPF inexistente. E aí ele vê se está funcionando. Ou seja, o TDD é o desenvolvimento orientado ao testes. Test Driven Development. A partir do item 6, eu não vou nem tocar no assunto. Então, não precisam perder tempo com o item 6 em diante, tá? Beleza. Amigos, muito obrigado pela presença. Se alguém tiver alguma dúvida mais na leitura do material durante a semana, pode me escrever no professor@wilsonamaral.com.br, tá? Obrigado pela presença e nos encontramos, então, na semana que vem.